A segunda temporada de Eu Nunca finalmente chegou na Netflix e eu tô aqui hoje pra falar sobre a temporada no geral com spoilers, falar dos personagens, do enredos deles, da terceira temporada. Tô aqui pra falar bastante coisa pra vocês hoje. Eu até já fiz um vídeo falando da segunda temporada sem spoilers, comentei de várias coisas, tem coisa que eu não vou comentar nesse vídeo que eu comentei no anterior, então eu recomendo que você depois dê uma passadinha lá, assiste o vídeo, você não vai se arrepender, vou deixar ele aqui no card, vai estar também na playlist de Eu Nunca aqui do canal, então assiste que você vai gostar. Mas hoje falaremos sobre a segunda temporada com spoilers, então bora lá. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre Eu Nunca, a série que eu tanto amo. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui no botão vermelho, muito fácil, muito rápido, aposto que você vai gostar do meu conteúdo, então clica lá no botãozinho vermelho que ajuda esse amigo aqui. Também não se esquece de deixar o like, já deixa previamente, porque a gente vai conversar bastante, vamos virar íntimo já, quase friends, então clica lá que já dá uma ajuda pra esse friend aqui. E também não esquece de comentar a sua opinião sobre a segunda temporada, comenta aí o que você gostou, o que você não gostou, o seu chip, coloca lá hashtag time Ben ou hashtag time Paxton, coloca lá que eu quero muito saber pra quem você tá torcendo pra Dave ficar na terceira temporada. Nessa segunda temporada de Eu Nunca, a Dave tentou namorar ao mesmo tempo o Paxton e o Ben. E eu até que achei divertida a correria dela pra eles não descobrirem sobre ela namorar os dois ao mesmo tempo, mas eu também achei super errada essa cachorrada dela de tentar ficar com os dois, porque não foi sensato da parte dela fazer isso, então não gostei. Só em The Vampire Diaries funciona isso, porque Helena pode ficar com o Stephen Damon. Daí no episódio 2, o Ben e o Paxton descobrem a farsa da Dave e acabam meio que terminando com ela, né, e ficam brigados com ela. Aí depois dessa cagada com o Ben com o Paxton, eu pensei, não, a Dave vai abaixar a bola, vai parar de fazer cagada, vai se redimir, vai gravar stories com camisa branca e sem maquiagem, vai ser toda aquela fase de redenção, mas a mamacita não aguenta. Então ela começou a pegar no pé da Anissa, que foi a garota nova que chegou na escola. E a Dave aos poucos cismou que a Anissa tava ganhando mais atenção que ela, a Dave cismou que a Anissa tava dando em cima do Ben, e no episódio da corrida, a Dave ficou correndo igual uma maluca, só pra não deixar a Anissa e o Ben juntos naquela barraca do sexo. E aí eu me pergunto, como ela é louca nesse ponto, sem mesmo falar pra Anissa que o Ben era ex dela. Se ela tivesse falado, eu aposto que a Anissa falaria, putz, Dave, então tudo bem, eu vou ficar ali mais distante dele, sabe? Mas ela nem sabia de nada. A tadinha é inocente. E só por conta dos delírios da Dave, ela sofre durante toda a temporada, né? Já que a Dave, com raiva, espalha lá que ela é meio que anoréxica, né? Que ela tem distúrbios alimentares. E olha, eu fiquei com muita dó da Anissa. A Anissa ajudou tanto a Dave nessa segunda temporada, ela nem tinha que ajudar, né? Ela tava tentando ser uma boa amiga pra Dave, principalmente porque a Dave também é indiana, as duas se conheceram repentinamente, a Dave apresentou a escola pra Anissa, então a Anissa foi perfeitinha, mas a Dave foi cruel com ela. E o pior de tudo é que a Dave se fez de sonsa. Boato? Anorexia? Meu Deus, quem espalharia isso, Anissa? Vamos procurar o culpado. E nesse momento eu só pensei comigo mesmo, meu Deus, a Dave tá se afundando nas próprias mentiras. Tanto é que essas mentiras acabam pesando na consciência dela, e na noite da pizza ela acaba meio que contando pra Anissa, né, pra Eleanor e também pra Fabi, que ela que espalhou o boato ali da anorexia. E finalmente a Dave acabou pagando pelas mentiras que ela tanto contou, até levou uma suspensão da escola e também ficou de castigo em casa. E se vocês notarem, a Dave é muito egoísta, é muito egocêntrica. Ela quer tudo, ela quer todos, ela quer tudo no mesmo tempo, ela não liga para os sentimentos dos outros, ela geralmente não liga para os outros à volta dela, ela só pensa nela mesma. E isso me dá muita raiva, porque ela nunca olha para os outros, ela nunca vê as consequências, ela simplesmente faz e tá cagando. E o grande alvo da Dave nessa segunda temporada foi a Anissa, né? Que passou a temporada inteira meio que sendo maltratada e até mudar de escola depois do boato que a Dave iniciou, mas a Dave, no final das contas, pelo menos tentou consertar toda essa merda que ela fez, convenceu a Naline a conversar com a mãe da Anissa, as duas até acabaram se resolvendo depois, né? A Anissa e a Dave conversaram, a Dave pediu uma desculpa sincera pra Anissa, então no final das contas tudo se resolveu, e a Dave voltou pra escola, né? Depois da suspensão dela, voltou com a consciência limpa, que ela tinha resolvido todos os problemas, porém o Ben pediu pra sair com a Anissa, né, pediu permissão da Dave e a Anissa também pediu, né, pra Dave, e a Dave meio que aprovou essa saída dos dois, mas ela aprovou não aprovando, né, porque ela só falou aprovo,
mas no fundo a gente sabe que não aprova. E a única pessoa que faltou a Devi se resolver aí nesse momento da temporada foi o Paxton, que também sofreu muito nessa segunda temporada, né? Porque a Devi foi impiedosa com ele. Primeiro que ele acabou sendo atropelado no começo da temporada, quando ele descobriu que a Devi estava traindo ele com o Ben. E aí ele acabou ficando afastado na natação por conta do braço quebrado. Ele também ficou a temporada inteira pedindo ajuda pra Devi pra estudar biologia, mas ela tava tão ocupada ali tentando criar teorias da conspiração pro Ben pra Anissa que ela não conseguia nenhum tempo pra ajudar o Paxton a estudar. E também o Paxton é muito desatento, né? Ele tá menino lerdo. Às vezes ele é inteligente, às vezes ele era lerdo demais. Mas aquela cena que ele do nada vai consertar a perninha da mesa e tira a camisa, que eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? Isso daqui foi só pra aparecer no trailer, né? Essa cena sem camisa, porque fez sentido nenhum. Só mostrou que ele é desatento, mas não fez sentido nenhum, né? Mas a Devi, no final das contas, acaba meio que fazendo as pazes com o Paxton, os dois acabam conversando, a Devi fala que ele tem potencial, só basta ele dedicar tempo, igual ele dedicava pra natação, pros estudos que ele vai conseguir. E aí, quando o Paxton tá levando a Devi pra casa de carro, ela acaba vendo a mãe dela junto com o Dr. Jackson. E aí entramos no enredo de final de temporada, né? Porque a Devi já tinha se metido na vida de todo mundo na escola, mas não tinha se metido muito na vida particular da mãe dela. E quando a gente chega nesse final de temporada, a gente começa a perceber que a Devi começa a se meter na relação da mãe dela com o Dr. Jackson, que ela vê flertando ali no carro, né? Já acha que os dois têm algum envolvimento. Ela segue a mãe dela até a casa do Dr. Jackson e novamente ela passa vergonha, já que ela cai dentro da hidromassagem da casa do Dr. Jackson, acaba fazendo com que o celular dela mole, ela perde as mensagens de voz do pai dela, que era meio que alicerce dela pra quando ela tava no momento ruim. E assim, a Devi novamente sendo a Devi maluca, né? A Devi doida, insana, porque ela nunca descansa. E eu até entendo que toda essa doideira da Devi é uma junção das emoções que ela sente pela morte do pai dela, né? Ela ainda tá muito abalada por aquilo que aconteceu. E ela usava aquele áudio do pai dela pra preencher um buraco no coração dela que tava vazio. Então assim, eu entendo muito o lado da Devi, mas tem certas coisas que não se justificam. E a Devi acaba indo ao extremo e fazendo coisas que são impensáveis. Ela não pensa antes de agir pra fazer algumas coisas. Tanto é que ela vê a mãe dela depois beijando o Dr. Jackson e dá um piti com a mãe dela, como se a mãe dela não pudesse mais ter vida amorosa. E ainda bem que a avó dela tava ali pra intervir, dar um tapa super fofinho e engraçado na cara dela, porque senão eu teria entrado na TV e teria dado, porque olha, a Devi me irritou demais nessa segunda temporada. Mas graças a Deus, num certo momento, ela teve um momento de redenção dela, onde ela sentou junto com a mãe dela, a Naline falou que o pai dela nunca seria esquecido, que era pra ela meio que se colocar na frente, né, pra elas conversarem mais, pra elas interagirem mais. Eu senti que essa conversa foi muito sobre as duas se conectarem, porque elas não são tão ali ligadas igual a Devi era com o pai. E depois de tudo isso, eu também senti que a Devi se tornou menos egoísta e menos egocêntrica, porque ela entendeu o ponto de vista da mãe dela e ela tava precisando dessa conversa. Era uma conversa que ela e a mãe dela não tinham tido até esse momento e era uma conversa necessária pra Devi colocar a cabeça no lugar certo, né, porque ela tava ficando doidinha. E antes de falar do final de temporada, eu quero comentar sobre outros enredos e eu quero começar com o enredo da Kamala, que nessa segunda temporada começou a trabalhar em um lugar cheio de caras tóxicos e o Prashant, que é o namorado dela, era um cara pra ajudar ela a não abaixar a cabeça quando precisasse, mas ele simplesmente falou o quê? Abaixa a cabeça, tenta se entrosar, faz o que as pessoas querem pra elas te incluírem, sendo que era pra ele ter falado, não, se impõe, você precisa fazer isso, você é inteligente, é estudada. Mas não, ele simplesmente falou, faça as coisas que os outros querem, porque aí você é incluída. E aí ela fez, realmente foi incluída, mas no final das contas, o que adiantou ser incluída? Já que o que ela queria era ser pelo menos incluída no artigo científico que ela obviamente ajudou a escrever. Mas acabou que ela nem foi incluída nesse artigo e ela ainda estava fazendo tudo que os outros queriam e não o que ela queria. E aí no final da temporada foi o momento que a Kamala se impôs no trabalho, colocou o nome dela naquele artigo científico e mandou o chefe tóxico dela ir se ferrar. Eu só esperava, vai tomar no cu, né? Não pode falar isso porque a classificação da série não é adequada. Mas olha, eu esperava, porque, pelo amor de Deus, o pessoalzinho daquele laboratório era chato pra caralho. E foi deliciosa a cena que a gente vê ali, ela jogando o Becker no chão, que eu falei,
Parabéns. Além disso, nos últimos episódios dessa segunda temporada, a Kamala e o Professor Manish meio que estavam com crush um pelo outro, mas a Kamala tava prometida pro Presham. A gente viu que aquele jantar que eles estavam tendo no final da temporada era o jantar de noivado, mas que depois dos acontecimentos do laboratório, onde o Presham mandou a Kamala baixar a cabeça, ela não queria mais ele, né? Ela tava se questionando sobre esse relacionamento. E aí ela encontrou o Manish em alguns momentos desse final de temporada, e parece que terceira temporada vai ter os dois juntos, né? A gente, pelo menos nesse final de temporada, vê que ela corre na cena do baile pra ir lá no baile dos professores com o Manish. Então, o que vocês esperam pro enredo da Kamala? A gente também teve o enredo da Eleanor e da Fabi. O enredo da Fabi mostrou ela tentando se conectar com a namorada e entender as referências à cultura pop. E a Fabi ficou meio preocupada, não só consigo mesma, mas também porque a mãe dela estava tentando ser inclusiva com a sexualidade dela. Então a Fabi teve vários questionamentos durante essa segunda temporada, e até que foi um enredo que engrandeceu essa personagem. Mas assim, eu gostei que aos poucos a Fabi foi notando que essa nova sexualidade dela não tem nada a ver com ela mudar quem ela é, né? Ela mudou durante a temporada, ela foi mudando tudo que ela acreditava, ela foi saindo do clube de robótica aos poucos, ela foi fazendo outras coisas que ela não sabia que deveria fazer só porque ela era lésbica, e aí ela foi vendo que não, ela não precisa disso. E tanto é que ela também foi incluindo outras pessoas nesse círculo social dela, como a própria mãe. A mãe dela estava tentando ser super inclusiva na sexualidade dela, fez até camisetas com referência a Judy Foster para aquela corrida do episódio 5, e ela super se deu bem com a Ivy. Então a primeira fase do relacionamento foi superada, que era a mãe da Fabi conhecer a Ivy, e as duas se deram super bem. E a segunda fase foi lá no baile, quando a Fabi e a Ivy acabaram se tornando rainhas do baile, e a Fabi falou pra Ivy: Ivy, eu não sou desse jeito, eu não sou antenada na cultura pop, a gente pode conversar sobre isso, mas eu gosto dos meus robôs, eu gosto do meu time de robótica, e é isso, esse é meu jeito. Então eu gostei muito de como a Fabi se impôs nesse relacionamento novo dela. Já o enredo da Eleanor foi um enredo chatíssimo, que eu não consegui passar nenhum pano pra ela. Primeiro, ela deixou o Oliver sem mais nem menos nessa temporada pra ficar com aquele ex-ator da Disney, que é o Malcolm, que eu fiquei, tá, o que ele tem de especial? Bad boy? O cara era tóxico pra caramba com ela, as meninas tentaram avisar ela, mas ela tava cagando. E chegando no final da temporada, depois de nada ser desenvolvido no enredo dela, tentaram justificar que ela começou a namorar o Malcolm por causa da ausência da mãe dela, que o Malcolm, na verdade, tinha uma essência da mãe e ela tava sentindo falta da mãe, então ela começou a namorar esse bad boy. E aí ela ficou a temporada inteira meio que menosprezando a madrasta, o pai dela, abandonou o tadinho do Oliver sem mais nem menos, a gente nem viu ela terminando com ele. Enfim, não curti o enredo da Eleanor, achei fraquíssimo, não desenvolveu a personagem, só regrediu ela, e se ela tivesse ficado com o Oliver, nada disso teria acontecido. Podiam ter feito um enredo mais levinho pra ela do que esse enredo aí, sem pena em cabeça. E finalmente chegamos à parte onde eu vou falar do final da temporada, e essa segunda temporada foi a temporada das doideiras da Devi. Mas mesmo depois de tudo de errado que ela fez, ela conseguiu consertar as coisas, e o final de temporada acabou com um momento de esperança, já que ela e o Paxton começaram a namorar. Eu acho que os dois fizeram sexo naquela cena que o Paxton vai no quarto dela, mas não ficou muito implícito. E depois, no final, né, a gente viu que o Paxton e ela foram ao baile juntos. E eu morri de rir com o Adam Sandberg abrindo champanhe ali, que é o narrador, né, da temporada, e ele glorificando que os dois ficaram juntos no final. Eu adorei. E aí no final da temporada, quando tudo parecia que estava resolvido entre Ben, Devi e também Paxton, já que o Ben tava com a Anissa e o Paxton e a Devi estavam juntos, aí a Eleanor aparece e fala pro Ben que, na verdade, a Devi teria escolhido ele antes de começar aquele triângulo amoroso no começo da temporada. E nisso o Ben fica com ciúmes do Paxton e da Devi. E ele fica ainda mais pistola quando ele também descobre que a Devi só fez tudo aquilo do boato da Anissa porque ela tava com ciúmes da Anissa ficar com ele. E olha, sinceramente, a Eleanor teve o pior enredo dessa temporada e ele estragou o final de temporada perfeito. E aí jogou os dois pra ficarem brigando na próxima temporada. Mas pelo menos o final da temporada deixou aí umas pontinhas pra gente criar umas teorias, né? Então bora falar sobre o que pode acontecer numa terceira temporada. Que, aliás, ainda não tá confirmada pela Netflix, mas a série é um sucesso e eu acho que logo mais a Netflix renova. E antes de continuar, já coloca lá embaixo se você é Team Paxton
ou Team Ben? Coloca lá que eu quero muito saber qual time você tá torcendo. Vamos começar teorias pela Fabi e pela Eleanor. Na nova temporada, eu imagino que o enredo da Fabi ganhe novas camadas, principalmente no relacionamento dela com a Ivy. Eu acho que as duas personagens têm muito a evoluir à medida que o relacionamento delas cresce. Então eu quero muito que tenha jantares na casa da Fabi, com a Ivy lá sentadinha na mesa, ela conversando com a mãe da Fabi. Quero que a mãe da Fabi apareça mais, eu quero muito ver essa figura que fez camisetas de Judy Foster. E também quero conhecer um pouco mais sobre a família da Ivy. Eu acho que é interessante numa terceira temporada eles introduzirem isso. Já a Eleanor, eu quero muito que seja mais empática na próxima temporada. Eu quero muito que ela se dê bem com o pai dela, que tenha mais momentos do pai dela e da madrasta, que a gente precisa entender um pouco mais a relação familiar dela. E se ela for namorar alguém, eu acho que talvez seja o Trent, já que os dois no baile se juntaram ali pra dançar. E eu sinto que os dois têm uma conexão, não sei porquê, eu acho que é porque os dois são meio doidos. Mas depois que a Eleanor terminou com o Oliver nessa segunda temporada, eu não consigo mais sentir empatia de relacionamento com ela, porque ela descartou o Oliver tão fácil que, olha, sinceramente, decepcionado. Já a Kamala, eu imagino que vai sair um pouco das virtudes indianas e se relacionar com o Manish, já que eles meio que engatarem alguma coisa, né, nesse final da segunda. Eu senti que os dois têm sentimento ali um pelo outro, mas eles ainda não se conhecem muito bem e eu espero que isso seja trabalhado, né? Não comece uma coisa do nada, mas que eles trabalhem, saiam mais, se conheçam antes de começar um relacionamento. Agora, Nalini e Dr. Jackson, esses dois têm que ficar juntos. Eu acho que eles já se abriram pro amor nesse final de segunda temporada. Eu acho que eles já se conheceram, um sabe muito sobre o outro, principalmente porque eles são colegas de mato. Mas eu sinto que a Nalini tem que se abrir pro amor novamente, ela não pode ficar encalhada pro resto da vida. Então é uma personagem que eu gostaria muito de ver a relação familiar da Devi com o novo pai, né, se eu posso assim dizer. Eu gostaria de ver como ia ser a relação dela. Ia dar treta, ia dar um bom enredo pra uma terceira temporada. Agora, sobre Paxton e Ben, que eu acho que é o que vocês querem saber. Então, sinceramente, eu gostei bastante de ver o Ben com a Anissa. Eu amo a Anissa, ela é perfeitinha. Então eu gostei de ver esses dois juntos, eles têm coisas em comum. Mas a gente sabe que o Ben sempre teve um crush na Devi. Então ele tá com ciúmes. Mas eu gostei de ver Paxton e Devi no final. E eu também gosto de ver Ben e Devi. Mas eu também gostei de ver Ben e Anissa. Mas eu não sei, eu sinto que terceiras temporadas são temporadas de adicionar novos personagens e talvez um novo pretendente pra Devi. Porque já tá saturado esse negócio de triângulo, sabe? Não tem mais o que eles desenvolverem nisso. Então acho que vai chegar um outro carinha pra Devi se relacionar e criar atrito entre esses dois. A única coisa que eu peço pra série é que a Anissa não pode se decepcionar, ela é um cristalzinho, ela é muito fofinha, ela é inocente, e se ela ficar de coração partido, eu vou socar os roteiristas. Porque ela não pode, é o primeiro relacionamento dela, ela não pode. A Devi já fez ela passar por tanto perrengue nessa segunda temporada que, olha, a menina devia ir pra reabilitação, porque a Devi mexe com o psicológico das pessoas. Mas eu quero saber de vocês, coloca nos comentários o que vocês esperam pra uma terceira temporada, se vocês gostaram dessa segunda, se gostaram do meu vídeo, coloca tudo lá. Coloca se você é Team Paxton ou Team Ben, quero muito saber também isso. E é isso, gente. Até a próxima temporada, né? Porque eu imagino que vai ser renovada. Então, um grande beijo. Não esquece de deixar o like no vídeo se ainda não deixou. Se inscrever no canal se você é novo. E tchau.